Bom, o nosso projeto da Universidade Mackenzie recebeu a denominação Reflexões sobre a implantação de uma unidade de gestão de dados em instituições confessionais, comunitárias e filantrópicas, e nós estamos escrevendo o estudo de caso da nossa universidade. Nós estamos em pleno processo de implantação. Participaram da elaboração do trabalho escrito o professor Cristiano, que é coordenador de projetos de extensão, o professor Leandro, que é o coordenador de inovação e tecnologias, o professor Luiz Lemos, que é o nosso pró-reitor de planejamento e administração, eu mesma, que coordeno a governança, e o professor Sérgio Silva Dantas, que é o coordenador de cursos de graduação. Essa equipe que elaborou o texto, o trabalho. Bom, acho que é importante deixar claro a diferença entre existem as universidades privadas com e sem fins lucrativos. Nas universidades sem fins lucrativos, nós podemos ter universidades confessionais, comunitárias e filantrópicas. E a Universidade Mackenzie é uma universidade sem fins lucrativos, confessional, comunitária e filantrópica. Isto, ela tem todas as complicações legislativas possíveis e imagináveis, porque nós temos que seguir determinadas legislações que são complexas, né? Como universidade sem fins lucrativos, confessional, comunitária e filantrópica, nós temos uma grande influência no escopo de dados e indicadores que nós precisamos, porque nós temos que avaliar o impacto das nossas ações sociais, temos que ter dados relativos ao apoio comunitário que nós prestamos, e são muitas ações de apoio comunitário, algumas muito importantes, e ações relacionadas à confessionalidade, como, por exemplo, as atividades da capelania. Então, não é algo muito simples, e nenhum ranking internacional, por exemplo, atende tudo o que nós fazemos. Esse é um problema. Indo mais rapidamente para o nosso processo de implantação, o que é que a universidade já tem? Deixa eu minimizar um negócio aqui que eu não estou enxergando. Peraí. A nossa universidade hoje, nós já temos um ciclo virtuoso de planejamento estratégico, que é do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que permeia a universidade, que já existe há mais de 15 anos. Então, há mais de 15 anos, a universidade faz planejamento estratégico junto com o Instituto, né? Já existe um conjunto de indicadores de acompanhamento do planejamento estratégico que são avaliados semestralmente, isto é, a universidade, ao longo dos anos, nós estamos fizemos 68 anos hoje, este ano de universidade, e o Mackenzie está fazendo 150 anos este ano. Então, a universidade sempre teve que apresentar resultados ao Instituto, então existe um conjunto de indicadores de acompanhamento do planejamento estratégico que já são consolidados, não é? A forma de construir é que é complicada, mas os indicadores já existiam. Já existe um sistema de armazenamento de dados para a geração desses indicadores. E existe um sólido processo de autoavaliação da nossa CPA. A CPA do Mackenzie executa, em média, 30 pesquisas semestrais de muito grande porte. Existe um ciclo PDCA implantado, isto é, toda pesquisa gera uma avaliação que é discutida internamente, que gera um conjunto de ações que são reavaliadas no semestre seguinte ou no ano seguinte, dependendo se é pesquisa semestral ou anual. Então, tudo isso já existia. Então, nós estávamos, num determinado momento, quase que prontos para começar um processo mais avançado. Indo um pouquinho mais em detalhes, hoje, o que nós temos, né, ou tínhamos, estamos mudando isso, nós temos um conjunto de sistemas que estão totalmente mapeados, eles foram já mapeados anteriormente, para a criação do sistema guia, que é o Sistema de Governança Universitária e Informações Acadêmicas. Esse sistema já existe, tá? Esse sistema tem uma integração automática com o Lattes, então, os dados são extraídos automaticamente, então é possível coordenadores de curso, coordenadores de programa, pró-reitores, consultarem informações do Lattes através do sistema, combinadas com as informações acadêmicas, né? E o sistema permite múltiplas dimensões de análise, então, é possível ver os dados na dimensão universidade, na dimensão curso, na dimensão professor, né? Na dimensão turma de aluno, na dimensão semestre. O grande problema aqui é que
nós temos vários outros sistemas que não estavam e não estão integrados neste guia, que é um sistema razoavelmente simples. O outro grande problema é que essa integração aqui não é informatizada. Assim, semestralmente, os dados são, ou eram, enviados pelos coordenadores de curso, ou pelos coordenadores de programa, ou pelas pró-reitorias, para que uma equipe de sistema agregasse os dados nesse sistema guia, de forma que as avaliações somente eram possíveis de forma semestral. Então, semestralmente era possível se reunir e analisar os dados do semestre, isto é, uma avaliação depois que a situação já aconteceu. Não era possível, e não é possível ainda, avaliar situações enquanto elas estão ocorrendo. E o grande problema aí é que, em alguns momentos, e a pandemia da Covid foi um belíssimo exemplo, nós precisamos avaliar as coisas de forma tempestiva. Então, quando surgiu a necessidade de fazer ensino remoto, nós tínhamos que saber exatamente quantas turmas, quantos alunos por turma, quantos professores, enfim, várias informações eram necessárias, mas elas só estariam disponíveis em julho, quando os dados seriam coletados para formatar o guia. A avaliação aqui sempre era pós-fato, nunca durante o fato. E ficou cada vez mais claro e evidente que o conjunto de indicadores deve permitir a autoavaliação sempre que necessário, para apoiar o processo decisório, e não apenas semestralmente, para gerar indicadores para o The Ranking, para gerar o nosso caderno anual da universidade. Isto é necessário ter interoperabilidade dos dados, se possível, diariamente ou semanalmente, no máximo, mensalmente. Né? E aí, aconteceram um conjunto de ações que levaram à implantação, o início da implantação da nossa unidade de gestão de dados. Ela não surgiu por conta do curso de métricas. Pelo contrário, a UPM já tinha tomado a decisão de implantar um sistema de gestão acadêmica, de performance acadêmica e de governança antes do curso de métricas, porque tanto eu quanto o pró-reitor e outras pessoas já estavam estudando esse assunto. A participação do curso de métricas foi uma decisão do nosso pró-reitor justamente para que o time que fosse trabalhar nisso estivesse o mais atualizado possível e pudesse discutir em termos de comunidade. Então, em fevereiro de 2020, foi criada a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, ela não existia no Mackenzie. Foi criado um núcleo de soluções avançadas, que atua além da área de TI, é um núcleo que estuda e busca e desenvolve soluções específicas para a universidade. A nossa área de TI atende a universidade e todo o grupo Mackenzie. Foi criada a Coordenadoria de Governança Universitária e Desempenho Institucional e foi criado o Comitê de Análise e Desempenho Institucional, esses dois em agosto. Né? Aqui já houve uma influência do curso de métricas. Então, em linhas gerais, a Coordenadoria de Governança, ela tem um papel de desenvolver o banco de indicadores, gerar métricas para prestação de contas, uniformizar as definições dos diversos indicadores, unificar o processo de gestão de dados, enfim, tem um conjunto de responsabilidades claramente definidas como atividades relacionadas ao núcleo de gestão de dados. O Comitê de Análise e Desempenho Institucional ele tem 3 grandes missões: instituir e revisar de forma permanente a política de dados, indicadores e métricas da UPM. Essa política está sendo iniciada agora, o desenvolvimento dela. Promover a curadoria dos dados por meio da definição de suas origens, características e destinações. E implantar o código de conduta na gestão de indicadores. O que é essa comissão? Ela é formada pelo pró-reitor, que é o presidente, pelo coordenador de governança, que sou eu, por todos os coordenadores das áreas FIM, coordenador de pesquisa, coordenador de pós-graduação, coordenador de graduação, por 3 diretores de unidades acadêmicas, que ficam, cada grupo de 3 vai ficar 1 ano para poder ciclar as unidades acadêmicas, terá reuniões trimestrais para avaliação dos resultados, e a primeira reunião está agendada para o dia 30/10, quando vai ser iniciado o desenvolvimento da política de gestão de indicadores. Já temos alguns benchmarks para fazer essa política. Bom,
Desde fevereiro, várias ações foram realizadas, e a principal delas foi a construção do nosso caderno de indicadores. Para a construção desse caderno de indicadores, foram usadas as diretrizes dos sinais, padrões definidos por vários fóruns de pró-reitores de graduação, pós-graduação, planejamento, entre outros, padrões de rankings internacionais, benchmarks que nós fizemos com várias outras IES, né? Todas as diretrizes do planejamento estratégico, o PDI, e aqui entram os indicadores que já eram avaliados. Tá? Como visão geral de tudo que nós vamos fazer, isso está sendo gerenciado a partir das métricas de gerenciamento de projetos do Project Management Institute. Então, nós temos na CGI uma espécie de escritório de projeto que está sendo estruturado. E aqui nós temos, esse caderno já foi construído, temos uma primeira versão dele, que está em processo de validação interna e que vai ser avaliado por todas as partes interessadas relacionadas com esses indicadores, inclusive o Instituto. A partir disso, vai ser construído, de fato, nós já estamos fazendo isso, a identificação das fontes de dados. Muitas delas já estão identificadas porque esses indicadores, alguns deles já existiam, né? Está sendo elaborado os procedimentos para obtenção dos dados. A ideia aqui é que nada seja manual, realmente os dados venham de um sistema para outro sistema. E quem está fazendo isso é um núcleo de desenvolvimento nosso da Pró-Reitoria. Depois, a elaboração do cronograma para a liberação dos indicadores, que serão liberados de forma escalonada, já que alguns estão muito facilmente identificados e os outros nós vamos ter que desenvolver rotinas, o grupo vai desenvolver rotinas, né? E, finalmente, nós teremos um portal onde, de acordo com os princípios de governança corporativa, nós vamos ter os nossos resultados publicados num portal de governança que está sendo construído. Em termos de horizonte de tempo, nós temos que ter até final de novembro e tudo isso aqui validado. Até o final de dezembro, todas as fontes identificadas, a maioria delas já está identificada. E em dezembro, nós deveremos ter o cronograma completo de como é que os indicadores serão liberados e a previsão, que poderá ser alterada de acordo com algum problema, que no quarto trimestre de 2021, nós tenhamos o portal já com todos os indicadores que estão sendo produzidos. Tá? É esse o nosso macro cronograma de projeto. Esse caderno de indicadores, eu acho que isso aqui é interessante, ele é composto por grupos de indicadores. Então, nós temos 34 indicadores de graduação, e aqui temos 20 de pesquisa, 30 de pós-graduação em estrito sensu, e temos indicadores transversais. Então, cada grupo de indicador, ou cada indicador, ele vai ser construído em 3 níveis. O nível do curso PPG, que é o nível mais pulverizado, digamos assim, e o portal vai permitir a visualização por unidade acadêmica. Então, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas tem um curso de administração, contabilidade, economia. Então, vai ser possível olhar por unidade acadêmica e também no nível da universidade. Tá? Todos os indicadores de internacionalização, as dimensões internacionalização e confessionalidade não aparecem aqui, porque, na realidade, a internacionalização e a confessionalidade são trabalhadas de forma em cada grupo de indicadores. Então, temos indicadores de internacionalização na graduação, na pesquisa, na inovação, e também estão nos indicadores que foram considerados transversais, que não se aplicam a um grupo específico. Né? Por exemplo, como total de tempo de resposta da ouvidoria é um indicador transversal. Aqui, rapidamente, porque eu sei que o tempo está reduzido, nós temos alguns exemplos desses indicadores. Né? Então, um indicador interessante, por exemplo, na graduação, é a razão entre alunos e professores de graduação. Quantos alunos por professor nós temos? Né? O índice de sucesso na graduação, qual o percentual de alunos que termina o curso no tempo definido? E qual o percentual de alunos que fica mais tempo? Isso pode indicar vários problemas na universidade. Temos indicadores de pesquisa, por exemplo, produção científica relacionada com a confessionalidade nos últimos 4 anos. Número de professores de pesquisa, que fazem pesquisa, com projetos de iniciação científica também, que é uma área que nós investimos bastante.
Da pós-graduação em estrito senso, número de teses desenvolvidas em tutela internacional, número de professores visitantes internacionais. Sempre serão vistos por curso, pela universidade, e a temporalidade vai ser sempre semestral. Atividades extensionistas, número de alunos envolvidos em atividades extensionistas, número de ações voltadas à população vulnerável, número de pessoas alcançadas pelas ações voltadas à população vulnerável, número de projetos financiados pela iniciativa privada, nós temos um grande trabalho para captar verba para isso. Inovação, número de patentes, número de alunos de graduação envolvidos em projetos de P&D, número de empresas que participam do ecossistema. Infraestrutura, percentual de satisfação dos professores com a infraestrutura de apoio, é um exemplo. Transversais, a posição nos rankings do The Ranking QS, todos que nós participamos. Percentual do corpo técnico administrativo com nível de inglês no mínimo intermediário, isso é um número que nós queremos crescer. Tempo médio de atendimento na ouvidoria, enfim. É um caderno bastante completo, mas não é a final, porque nós sabemos que ele precisa de ser complementado ao longo dos próximos anos, mas hoje nós temos 171 indicadores que consideramos essenciais. Então, na fase de identificação de fonte de dados, no fundo, nós estamos trabalhando com os dados dos sistemas legados que estão já mapeados, com dados de bases externas, seja a Elsevier, seja o Lattes, enfim, todas as bases que nós temos acesso, e as nossas pesquisas de autoavaliação. Quando eu falo de percentual de satisfação, eu estou trazendo das pesquisas de autoavaliação que estão também sendo colocadas numa base, são mais de 20 anos de pesquisas de autoavaliação que nós temos aqui. São 30 pesquisas em média semestralmente. Existe um trabalho grande que está sendo iniciado, e alguns mais adiantados, outros menos, que é a elaboração do dicionário de dados, os processos de extração e tratamento de dados. Então, tem dados que estão em 5 bases diferentes, é necessário aglutinar, criar padrões. A construção dos indicadores, esse caderno que nós construímos, para a maioria dos indicadores, traz a fórmula que deverá ser utilizada. Então, como é que eu calculo a razão entre professores e alunos, por exemplo? A elaboração e implantação das ferramentas de visualização. Num primeiro momento, nós vamos ter ferramentas básicas, nós queremos, a médio prazo, ter ferramentas para que coordenadores de curso e até professores possam acessar, e a comunidade em geral. Isso não faz parte da primeira parte do projeto. E quem está trabalhando em tudo isso é o Núcleo de Soluções Avançadas, que está atuando em parceria com a área de TI, já que muitas coisas nós dependemos da área de TI. Né? Temos uma parceria grande aqui. Enfim, de uma maneira, espero que não tenha sido muito corrida, o nosso projeto ele está estruturado, nós estamos com as datas macro já definidas, algumas coisas estão em processo de avaliação, ou muitas em processo de construção. Por exemplo, a área de pesquisa está contratando mais 4 pessoas, mais 4 assistentes de pesquisa, porque nós já percebemos que isso vai ser necessário. É um projeto em andamento e eu espero que daqui a algum ano nós possamos escrever um paper dizendo como é que foi a implantação e possamos fazer um grande evento para a inauguração do nosso portal. Muito obrigada. Bom dia a todos os participantes, cumprimento os colegas do Projeto Métricas, assim como todos os participantes dos grupos que apresentaram, e eu queria, em primeiro lugar, agradecer também o professor Jacques pela construção do Projeto Métricas, que nos permite, com esses trabalhos, ter uma noção da diversidade das instituições de ensino do Estado de São Paulo, das especificidades de cada uma delas, do caminho de cada uma delas, e de colocá-las todas juntas, de tal forma que nós possamos refletir sobre essas trajetórias e sobre o aprimoramento de cada uma delas, com uma visão mais ampla, mais prospectiva, e tendo em vista sempre as necessidades do século XXI, as necessidades sociais, as necessidades científicas e institucionais. Então, é um panorama realmente muito rico e muito interessante, e realmente é um privilégio fazer parte desse grupo de pesquisadores. Os meus comentários em relação à PUC e ao Mackenzie
vão partir de alguns comentários gerais e depois comentários específicos em relação a cada uma dessas instituições. Então, como foi apontado por ambas as instituições, nós estamos diante de universidades que são confessionais, universidades comunitárias e filantrópicas que têm especificidades muito distintas das universidades públicas, sejam federais, sejam estaduais, tanto do ponto de vista das atividades que desempenham, como do ponto de vista da clientela e assim por diante. Então, esse é um aspecto bastante importante, porque diferencia as instituições nesse conjunto que eu mencionei. E tendo em vista os objetivos desse curso e dos trabalhos que foram apresentados, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de competências para identificar, analisar, interpretar os dados e a possibilidade de construção de unidades de gestão de dados dentro das próprias instituições, eu vou partir, então, para esses comentários mais específicos, né? Já com relação ao Mackenzie, destaco também como pontos positivos o diagnóstico feito, a identificação e a definição dos dados necessários a essa nova cultura, a professora Maria Lage, a quem eu cumprimento em nome de todos os participantes, traz um dado muito interessante, quer dizer, diante das necessidades impostas pela pandemia, percebeu-se que, a despeito da grande quantidade de dados que existiam e de processos já institucionalizados, as informações que eram necessárias não eram possíveis de serem obtidas. Quer dizer, esse é um dado que põe em xeque o próprio desenvolvimento anterior do projeto, quer dizer, havia um enorme esforço, haviam dados, etc., mas que não serviam para o momento crucial de manter as atividades didáticas, eles não eram úteis, né? Então, essa percepção, esse é um exemplo que, para sensibilizar, inclusive o pessoal da PUC pode utilizar essa informação para sensibilizar a sua comunidade. O planejamento estratégico, os dados têm uma razão de ser, a construção de unidades de gestão de dados tem uma razão de ser, planejamento estratégico é fundamental para a governança das instituições, não importa qual seja a sua natureza, as exigências do meio que são feitas em relação a elas, né? De forma que eu achei muito interessante, a professora Maria Lage traz já uma série de dados e de definições em andamento, mas se trata, como ela mesma disse, de um projeto em andamento, é um projeto que está se aprimorando e por isso também que, como eu iniciei a minha fala, a comparação entre todos, a apresentação entre todos vai ampliando as possibilidades desse aprimoramento. Então, professor Jacques, eu fico com essas observações, mas realmente insistindo que daqui a um tempo possamos saber o quanto avançou em cada uma das instituições e já me coloco desde já à disposição para auxiliar nesses processos, inclusive nos comentários particulares que o senhor já se referiu.